Olá amigos, bem-vindo a mais uma videoaula. Na videoaula de hoje irei ensinar como podemos calcular a média utilizando o software Excel. Lembrando que se você não tem o software Excel instalado no seu computador, você pode fazer uma pesquisa no Google, ou no navegador que você usar. É só digitar lá Excel Online que você vai ter acesso ao Excel. Há uma planilha exatamente igual a essa que eu tenho aqui. Então, para calcular coisas simples, como calcular a média, a mediana e a moda, dá para praticar, mesmo que você não tenha aí, se você estiver utilizando principalmente computador de universidade, provavelmente se a universidade não comprou a licença do Excel, então você não vai ter o Excel instalado no computador, por exemplo, da universidade onde você está estudando. Então você pode, se tem acesso à internet, ir na internet, fazer uma pesquisa pelo navegador que você está usando, pesquisar lá, é só colocar Excel Online. Você tem que ter uma conta, provavelmente um e-mail da Gmail, e aí você tendo um e-mail, geralmente, acredito que e-mail de universidade não dê, mas e-mail de tipo Gmail, por exemplo, você facilmente faz uma conta no Gmail. E aí você cadastra pelo seu e-mail, você faz um cadastro lá no site do Excel Online e aí você tem acesso a uma planilha exatamente igual a essa que eu tenho aqui. Bom, então eu vou procurar aqui, vou inserir, ó, clica aqui em inserir, vou em imagens e vou procurar o exemplo que eu quero. Vou aqui agora em área, no meu caso aqui eu deixei uma imagem de um exemplo que eu quero resolver, está aqui na área de trabalho, está aqui, ó, vou inserir aqui o exemplo que eu quero resolver. Determine a média da distribuição. Então, eu tenho uma distribuição, né? Essa distribuição a gente fala que as variáveis são contínuas, por quê? Porque os dados estão agrupados em intervalos de classes. Então, eu tenho a classe do 2 ao 4, que seria do 2 ao 4 é, o número, é a quantidade de salários que essa família recebe. Então, quantas famílias recebem de 2 a 4 salários mínimos? 5. Quantas famílias recebem de 4 até 6 salários mínimos? 10. Quantas famílias recebem de 6 a 8 salários mínimos? 14. Quantas famílias recebem de 8 a 10 salários mínimos? 8. E quantas famílias recebem de 10 a 12 salários mínimos? 3. Eu quero calcular essa média. Se os dados estivessem todos numa lista, bastaria eu digitar o valor de cada da lista aqui nas células. E depois que eu digitei, eu iria vir aqui no FX aqui, procurar por média e calcular a média. Provavelmente eu iria ter que vir aqui, ir aqui em estatística, selecionar estatística e aqui selecionar uma função, procurar por média e calcular a média. Mas eu já fiz esse exemplo no na videoaula anterior. Agora nós vamos calcular a média quando a gente tem, então, intervalos de classe, quando a gente não tem nem os dados agrupados e nem os dados em uma lista. Então, a gente tem os dados, mas eles estão na forma de intervalos de classe. Como que a gente pode calcular a média? Então, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou transcrever esses dados que estão aqui para as células do Excel. Então, eu vou começar aqui, olha, vou colocar 2, 4, 6, 8... e 10. Do outro lado aqui, eu vou colocar 4, 6, 8, 10 e 12. Coloquei os dados aqui. Aí eu quero colocar esse símbolo que a gente está vendo aqui, que parece um T deitado. Então vou aqui em inserir, vou aqui em símbolos, ó, símbolos. Aí eu vou procurar aqui, ó, tá escrito símbolos aqui, né? Fonte, texto normal. Aí eu vou subconjunto. Gragolítico, vou aqui em gragolítico e vou procurar aqui, ó, bem aqui na minha direita, aqui, bem aqui em cima onde está de azul, está o símbolo. Então eu dou um clique em inserir, olha lá, apareceu o símbolo, exatamente o símbolo de intervalo de classe. Aí basta eu fechar aqui. Agora, para mim não ter que ficar toda hora indo lá em símbolo, eu vou aqui copiar, eu vou colando aqui. Então, eu coloquei o símbolo de intervalos de classe aqui, tá? Agora, aqui em cima,
eu vou escrever números de família, então eu escrevo normal, aqui eu coloco um Ctrl Alt e escrevo números de famílias. Posso aumentar aqui o tamanho da minha célula aqui em cima, ó. É só ir com o cursor entre o C e o D, que vai aparecer essa setinha de preto. Eu consigo aumentar o tamanho da minha célula aqui, a largura no caso, né? Ou o comprimento, talvez o correto mais seria o comprimento. Mas eu não quero colocar número de famílias aqui. Eu vou recortar. Na realidade, eu vou colocar aqui nessa célula, que ficou pequena. Então, vou entre o D e o E, vou aumentar. Opa, é aqui que eu quero o número de famílias. Então, por exemplo, eu vou diminuir aqui essa célula, a célula C, né? Porque senão fica muito desorganizado. Aqui a B também eu vou diminuir o tamanho das células, o comprimento das células. Diminuir o comprimento da célula C. E agora aqui, então, eu sei que entre 2 e 4 salários mínimos, qual é o número de famílias que ganha entre 2 e 4 salários mínimos? 5. Entre 4 e 6 é 10, então vou preencher aqui. Depois 14, depois 8 e depois 3, que nem a gente está vendo aqui. Se eu quiser centralizar isso aqui, eu seleciono tudo e venho aqui em centralizar lá, centralizou. Tá? Agora eu vou selecionar essas três células aqui, ó, A, B e C na linha 9, né? Então o 9 está aparecendo aqui à esquerda. E A, B e C, então vou aqui em mesclar, ó, então virou uma célula só. Quando eu clico em mesclar, as células A, B e C aqui, a célula A9, B9 e C9 virou uma célula só. Aí eu vou digitar, eu posso vir aqui em cima do lado do FX aqui, vou digitar renda familiar, eu vou colocar aqui entre parênteses, salário em reais, né? Aí, se você for observar, não está aparecendo do jeito que a gente quer. Aí eu vou clicar aqui em cima em quebrar texto automático. Olha lá, quebrou o texto. Mas mesmo assim ainda não está aparecendo. Então eu vou aqui com o meu mouse em cima do 9 e do 10, vai aparecer essa seta. Eu vou aumentar o tamanho Agora que se na horizontal é comprimento, então aumentei a largura. Então aí apareceu bonitinho aqui, renda familiar e embaixo salários em famílias. Aí se eu quiser deixar bem centralizado, eu vou aqui e centralizo o número de famílias e vou em cima do centralizar, coloco alinhar no meio. Então clico aqui e alinhei ao meio. Aí se eu quiser colocar borda, eu venho aqui e escolho aqui, ó, o tipo de borda que eu quero colocar, todas as bordas. Então apareceu todas as bordas. Isso é importante na hora de imprimir, né? Na hora de imprimir vai aparecer exatamente do jeito que a gente está vendo aqui as bordas. Aí eu quero colocar uma cor aqui, eu vou colocar o vermelho, o amarelo aqui em renda familiar. Olha lá, apareceu amarelo. Aqui, eu vou aqui novamente, vou mudar de amarelo, colocar preto. Opa, mas ficou tudo preto, professor. Não estou enxergando números de famílias. Então seleciono aqui, vou colocar letras, vou colocar branco. Tá lá, números de famílias. Isso é uma questão de estética, né? Na hora de imprimir, olha lá, eu dei um Ctrl P e vou imprimir. Olha lá como está aparecendo. Então está aparecendo, do jeito que está aparecendo aqui, é o jeito que vai ser impresso em uma folha. Então, se vocês forem observar aqui, eu posso até aumentar aqui, vamos ver se eu consigo, né? Aumentei até demais. Aí, aqui a gente consegue então ver, é desse jeito que vai ser, que vai imprimir. Então, dei um Ctrl P e já aparece a forma que vai imprimir. Eu quero ver como é que vai ficar impresso, então vai ficar desse jeito. Observe que se eu for imprimir desse jeito, está comendo aqui uma parte do texto, né? Então eu teria que vir aqui, para não acontecer isso, eu tenho que vir aqui em cima, aqui na setinha aqui, ó, voltei, e aí aqui eu posso reduzir o tamanho aqui, aí eu dou um Ctrl P de novo, olha lá, agora já apareceu o 8 e o 10, vou na setinha, volto aqui de novo, ó, tô vendo que tem uma reta tracejada aqui, é até aqui que vai a minha impressão. Então aqui eu tenho que pegar e arrastar, diminuir aqui, ó. Agora se eu der um Ctrl P, olha lá, agora tá
tudo aparecendo dentro da folha. É uma questão de estética, mas é uma questão também de como você vai imprimir isso, porque você está salvando isso e provavelmente você vai entregar esses dados a alguém, né? Observe que desconfigurou um pouco aqui, ó, renda familiar. Vamos voltar lá e vamos ver como é que tá. Aqui está aparecendo bonitinho, mas tá, cliquei aqui, né? É importante ver isso. Olha lá como é que tá aqui, ó. Então eu vou dar um clique aqui, vou mesclar e quebrar texto automático. Deixa eu dar um Ctrl P de novo para ver como é que tá lá. Ainda não está aparecendo do jeito que eu quero. Então eu venho aqui e vou dar mais um espaço aqui. Deixa eu clicar fora. Agora deixa eu dar um Ctrl P, dei um espaço lá. Olha lá, agora está aparecendo bonitinho. Renda familiar na linha de cima e salário na linha de baixo. Então é uma questão de estética. O que eu fiz? Eu só dei um espaço, fui aqui, ó. Observe aqui em cima, aqui do lado do FX aqui em cima. Renda familiar, eu dei um espaço entre renda familiar e salário. E daí já deu certo na hora de imprimir, ficar do jeito que eu estou vendo aqui na tela do Excel. Tá? Bom, agora, quando eu vou resolver esse exemplo, eu quero calcular, voltando ao que a gente quer fazer. Isso aqui, por enquanto, foi só perfumaria. Né? Eu quero calcular a média dessa distribuição que está em intervalos de classe. Então, se a gente for relembrar a teoria aqui, ó, eu preciso do ponto médio de cada classe, depois faço o ponto médio vezes a frequência. Aí eu somo todos esses xi vezes fi, que seria o ponto médio de cada classe vezes a frequência da classe, vai dar 268 e divido pelo número de famílias. Então a média dá 6,7. Vamos ver se vai acontecer isso aqui? Então primeira coisa que eu vou determinar o ponto médio de cada classe. Como que eu faço? Eu vou somar aqui o A10 mais o C10, fecho parênteses aqui, ó, posso fazer tudo aqui em cima, aqui na linha do lado do FX aqui, bem aqui em cima, aqui onde está meu mouse aqui, ó, fecho parênteses, eu posso fazer todos os comandos aqui dentro, que aqui nessa linha aqui, ó, que eu estou aqui grifando aqui, ó, essa linha é a célula inteira. Eu estou ali naquela célula ali. Vou dividir por 2. Vou somar e dividir por 2 para ter o ponto médio de cada classe. Olha lá, deu 3, né? Ponto médio entre 2 e 4 é 3. Aí eu seleciono aqui e arrasto para baixo. Vou fazer o ponto médio de todas as outras classes já automático. Aí eu vou colocar aqui o total. Total de famílias igual. Então aqui o total, agora na célula D15, vou dar um sinal de igual. Toda vez que eu quero usar uma fórmula, eu dou um sinal de igual. Vou aqui vir em F, vou aqui em matemática, vou procurar por soma. Aqui, ó, soma, dei um clique aqui. Agora eu vou selecionar tudo isso aqui, do D10 até o D14. Vou dar um Enter. Olha lá, deu 40, que nem a gente já viu. O número de famílias, o total, que nem está aqui nesse slide aqui, ó, é 40. Aí agora aqui eu vou fazer essa soma total aqui também. Aqui eu não preciso fazer a soma total, né? Porque aqui é só o ponto médio de cada classe. Agora eu vou fazer o ponto médio de cada classe, que é 3, vezes a frequência o número de famílias, né? Então vai dar 15, porque eu estou fazendo 3 vezes 15, então estou fazendo o ponto médio de cada classe vezes as frequências, né, da classe, que seria 5. Aí eu vou dar um clique e vou arrastar também. Aí eu fiz aqui então as frequências vezes o ponto médio de cada classe. Agora eu vou dar um sinal de igual, vou procurar aqui novamente no F, vou procurar a soma, já está aqui, ó, em matemática e trigonometria, agora é só eu procurar aqui soma. Aqui procurei soma. Dou um OK, vou selecionar o que eu quero somar, tudo essas células aqui, que vai do F10 até o F14. Dou um OK, olha lá, deu 268. Aí vou escrever aqui, ó, a média é igual. Então, aí, se eu colocar aqui, vou selecionar então F15, que nem a gente está vendo aqui, dividido por D15, que é o 40, tá? Olha lá, deu exatamente 6,7,
né? Mas observe que média ficou para cá e 6,7 ficou para cá. Por uma questão de estética, eu vou colocar aqui, então, média à esquerda. É só vir aqui em cima, clicar em à esquerda, e o valor da média à direita. Então, tá lá, ó. A média dessa distribuição de intervalos de classe deu 6,7. Novamente, se eu quiser dar um Ctrl P, olha lá, eu iria imprimir os dados desse jeito. Então, eu tenho lá, copiei o exemplo, coloquei esses exemplos numa planilha de Excel e calculei a média. Era esse o intuito da aula. Obrigado pela atenção e até a próxima videoaula.